A Terra Quente FM continua com o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Mirandela, nas autárquicas de 12 de outubro. Hoje é a vez de Vera Correia, candidata da CDU, Coligação Democrática Unitária, formadora, tradutora, também 38 anos, já chegou a integrar a lista da CDU candidata à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Bragança nas legislativas de 2022. Vera Correia, que é natural de Cascais, mas vive em Mirandela já há cerca de 15 anos. Antes de mais, obrigado por ter vindo à Terra Quente Muito FM. obrigada. E começamos precisamente por aí. Alguém que é natural de Cascais, veio para Mirandela, onde constituiu família e está cá. Nota com certeza essas desigualdades entre o litoral e o interior que tanto se fala. Já iremos falar nisso mais à frente, mas essa poderá ter sido também uma das razões que ele levou a aceitar este desafio. Quando eu digo isso é que, tendo em conta que estamos a falar de uma realidade que já conhece bem, que é onde nasceu, Cascais, veio para Mirandela, onde agora já está cá há mais de uma década, onde constituiu família, sentiu grandes diferenças e é por isso que pretende ajudar para que também a sua própria família venha a beneficiar no futuro do que tenha para Mirandela em termos de pensamento, em termos do que pode mudar ou não. Isso pode ter influenciado ou nem por isso. Antes de mais, bom dia e agradecer desde já o convite, agradecer ao Fernando e à Rádio Terra Quente. É sempre uma honra e é sempre uma oportunidade podemos conversar um bocadinho sobre as propostas da CDU da minha candidatura à Câmara Municipal. Em relação à pergunta, Cascais, estamos a falar de facto de uma realidade diametralmente oposta, não no mau sentido, temos pontos positivos e pontos negativos a retirar de ambas as realidades. Agora, de facto, o sítio onde eu cresci é um concelho com muitos recursos, conhecido em Portugal, se calhar, por uma qualidade de vida extremamente elevada, mas que também tem as suas, com certeza que tem as suas debilidades. Eu notei que, de facto, aqui o que se calhar nos falta mais é o acesso que nós, de facto, no litoral temos. E isso não é. Isso é uma culpa da descentralização Quando dizes o gradual. acesso a. Acesso a serviços, acesso a equipamentos, acesso a infraestruturas. Portanto, nós estamos a falar num distrito que se calhar até há uns anos não tínhamos uma autoestrada em condições. Eu já sou do tempo de assistir à construção da A4, estou cá há 15 anos, mas assisti a essa construção. E enquanto estamos a falar de um concelho que tem todos os acessos, e mais alguns para Lisboa, para Sintra, portanto, Uhum. é de facto, ainda estamos um bocadinho às Sim, claro que vezes. estamos a falar de realidades completamente Sim, distintas, sim, mas a minha sim. questão tem a ver com o facto de tentar, pelo menos, aproximar, nem que fosse um bocadinho, em relação a algumas Muito, situações. sim. É esse, no fundo, também o sentido da sua candidatura, isso é, pretender ajudar para que haja aqui um desenvolvimento diferente do que tem acontecido, porque se candidata é porque acha que nem tudo está bem, certo? Sim, acho que nem tudo está bem e eu acho que vai mais por reconhecer que existem potencialidades no município e acho que é uma cidade lindíssima. Temos muitas potencialidades, temos uma zona em que temos muita qualidade de vida. Onde eu fixei família foi porque de facto tenho essa benesse, ter tempo para a minha filha, ter tempo para a minha família. E eu acho que nós podemos desenvolver o município de forma a criarmos condições para que as pessoas queiram ficar aqui, que as pessoas gostem de viver aqui e que haja e que não haja tanta disparidade. Uhum. Portanto, E sente falamos que, no fundo, nessa. pode dar o seu contributo, é Acho que isso? sim, acho que sim, acho que sim. Quando foi convidada, esta pergunta também já foi colocada na altura em que se apresentou numa conferência de imprensa, em que a Terra Quente também esteve presente, que no fundo acabou por confessar que foi uma certa surpresa esse convite. Ficou surpreendida, portanto nunca lhe passou pela cabeça que eventualmente podia ser uma escolha para ser cabeça de lista à Câmara de Mirandela. Não, inicialmente não, não porque eu já trabalho e já estou no partido há alguns anos e já estou habituada a lidar com, com as questões do trabalho e da militância, mas um bocadinho fora da ribalta, um bocadinho fora das luzes e das pessoas me reconhecerem. E de facto não estava a contar, mas creio que lá está. Eu acho que se o convite foi feito é porque acreditam nas minhas capacidades e eu não vou. Uhum. E disse na altura que ser jovem e ser mulher pode ser um benefício. Em quê? Eu acho que sim, eu acho que muitas vezes nós temos a ideia de, se calhar, um bocadinho erradamente, que se calhar tem que existir já uma certa idade, uma certa experiência para que se consiga alcançar certos cargos, mas eu acho que também
alguma jovialidade de pensamento, e alguma ainda irreverência se consegue também alcançar bons Serão pontos que podem resultados. ser favoráveis, é isso? Eu acho que sim, eu gosto de pensar que sim. Que sim. Em relação à fasquia que eventualmente possa ter colocado, não sei se colocou alguma fasquia em termos de resultado eleitoral, isto tendo em conta o histórico que a CDU apresenta, por exemplo, nos últimos 20 anos, andou a rondar entre 1,6% e os 3,5%, portanto, entre os 250 e os 370 votantes. O que é que pensa que pode conseguir neste ato eleitoral, tendo em conta esse tal histórico e tendo em conta que estamos a falar de umas eleições também peculiares, originais, porque é a primeira vez que surgem tantas candidaturas, são 7. O que é que pode conseguir, ou pelo menos o que é que acha que pode conseguir, e o que será um bom resultado no seu entender? Eh, eu acho que qualquer resultado que seja acima do que está dentro dos nossos resultados é sempre um bom resultado, é sinal que o trabalho foi feito e que houve empenho. Não estipulei nenhum tipo de objetivos, lá está. Falta-me também essa parte do animal político de já estar com uma certa e determinada expectativa. Mas acho que se subir, nem que seja num voto, eu acho que já estou a cumprir a minha parte. Acho que já estou a melhorar o Portanto, trabalho que já foi objetivos feito. humildes, não há aqui. Sim, não há aqui não há aqui nenhum objetivo megalómano, não há aqui nenhuma, há sim uma vontade de contribuir, trazer algumas questões que são relevantes para a discussão pública e continuar o trabalho que tem sido feito pela CDU, nomeadamente na Assembleia Municipal. Claro que isso acaba Esse é o sempre ponto por. fundamental. Isto é, não há o objetivo, eventualmente, de ser eleito. É claro que não vão, à partida, Sim, entrar derrotados, mas, de qualquer forma, se tiver uma maior votação, já é uma vitória já é para uma a CDU. vitória. Já é uma vitória para a CDU, claro Portanto, que sim. o interessante aqui, como diz, é participar, eh, dar Chegar a mais pessoas e dar o seu contributo e para dar o que meu haja contributo. com várias propostas, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão de haver então 7 candidaturas, poderá ser penalizante para a CDU ou não? Hum, eu acho que isso pode ser visto de duas formas. Eu acho que pode ser penalizante para praticamente todas as candidaturas. Ou seja, eu acho que pode haver aqui uma dispersão de desintenções de voto dos municípios. Agora, também pode ser visto como uma oportunidade em que as pessoas veem que de facto existe se calhar um trabalho consistente por parte, por exemplo, da CDU, neste caso, um, e que os votantes dizem não, vamos dar uma oportunidade a quem tem mantido este trabalho ao longo destes anos e que tem demonstrado propostas constantes, que tem tentado a melhoria de facto da vida da população e vamos tentar dar uma oportunidade, pode ser que o nosso voto aí seja útil, de Uhum. facto. Há alguma explicação ou encontra alguma explicação precisamente para isso? Ou seja, está-me a falar da visibilidade que a CDU tem tido, principalmente na Assembleia Municipal, e de facto nos últimos anos tem tido pelo menos sempre a sua representatividade, o que não tem acontecido na variação. Que explicação é que encontra para esse facto? Ou seja, estamos a falar sempre de uma votação nas autárquicas quase o dobro para a Assembleia Municipal do que para a Câmara Municipal. Que explicação é que encontra para isso? Eu gostava de dizer que era o charme do nosso, do nosso camarada Jorge Ah, Humberto. Mas eu acho que tem a ver com a ideia do voto útil. Portanto, nós somos, para a Câmara são muito menos eleitos e depois as pessoas já têm o receio de não vamos votar naquele que terá maior probabilidade de entrar e, portanto, vamos dar a oportunidade àquele. E existia até esta parte, porque de facto esta candidatura é muito diferente, tendo 7 candidatos, estas eleições são muito diferentes, porque antigamente se calhar tínhamos 2, 3, não é? Eu, desde que vivo sim, o aqui, máximo 5. o máximo que ocorreu foram 5, pronto. E havia sempre uma bipolarização muito grande, e como acabou de dizer, a votação da CDU rondava sempre os 200 e tal votos, 1,8% nas últimas, e portanto as pessoas acabavam por ir atrás dessa utilidade no seu voto e tentar que a pessoa com maior probabilidade de ser eleita fosse eleita. Agora, quanto à Assembleia, existem muito mais mandatos e, de facto, a CDU tem sido uma constante e temos tido um trabalho de facto notável. Uhum. Tanto, claro que não é só o coletivo aqui que importa, também temos tido um trabalho por parte do nosso candidato que renova a sua candidatura. Vera Correia, se eu lhe perguntar qual é que é, o que é que o distingue, o que é que a distingue, aliás, dos restantes 6 candidatos à Câmara? Sou muito verde nestas andanças de encabeçar listas, mas eu acho que com isso trago alguma.
honestidade nas minhas intenções e trago de facto um compromisso de que se de facto que me derem esse voto de confiança, eu venho com os pés bem assentes na terra e com o compromisso de trabalhar, Uhum. sem dúvida. O que está aqui em causa são, naturalmente, para além das propostas que são apresentadas pelos respectivos candidatos, também está aqui, no fundo, a análise do que foi a gestão do Executivo nestes últimos anos. Estamos a falar do Executivo Socialista dos últimos 8 anos. É isso que está aqui em causa? E já agora, como é que caracteriza este mandato, ou estes 2 mandatos do Partido Socialista, em que foram liderados por Júlio Rodrigues, mas agora, nos últimos tempos, por Vítor Correia? Muito honestamente, eu acho que o município, neste momento, a situação em que se encontra o município não tem que ver apenas com os últimos 8 anos. Portanto, o município teve uma Sim, claro, evolução mais acelerada ou mais mas neste momento o que estagnada. estará aqui em causa é definir um pouco do que foi a gestão dos últimos 8 anos e saber se as pessoas concordam ou não com essa gestão ou se querem outra alternativa. Pois, isso eu acho que se quererão a alternativa ou quererão continuar, eu acho que isso veremos nestas eleições. Isso eu acho que vai de facto da vontade das pessoas. Eu não tenho a capacidade de análise se as pessoas vão para a alternativa, se vão continuar com esta gestão, se vão para um outro candidato que não Mas como é os que dois. caracteriza estes 8 anos sob governação socialista? O nosso foi de intervenção e de trabalho, mas agora do Executivo Socialista. Eu acho que houve alguma estagnação no tempo. Houve aqui alguma estagnação a nível de. Houve, houve alguma. Não sei se houve. Eu não acho que não tenha havido de todo má vontade por parte deste executivo. Acho que isso que é uma linha nem deste nem de anteriores. Eu acho que as pessoas querem fazer aquilo que prometem às pessoas. E depois os meios é que talvez às vezes não funcionem exatamente como as pessoas pretendem. O executivo não posso avaliar por dentro o que é que terá acontecido para este. Uhum. Em termos de propostas, vamos falar um pouco delas, ou seja, o que é que apresenta ao eleitorado para que tenha confiança na candidatura da CDU liderada por Vera Correia. Estamos a falar aqui de várias áreas, obviamente, Sim, mas a CDU, e já que tem falado também na questão do papel do representante da CDU na Assembleia Municipal, uma das bandeiras, se assim se pode dizer, que tem acontecido durante estes 4, ou mais até, mas principalmente nestes últimos 4 anos, é a questão do plano de mobilidade do TUA não ter sido ainda implementado. sim. Várias questões foram colocadas já pelo vosso grupo parlamentar na Assembleia da República, apesar de não terem nenhum deputado eleito pelo distrito, mas tem feito essa situação na Assembleia da República. Várias questões têm sido colocadas e não tem havido grandes respostas nessa matéria. É uma bandeira que vai continuar também a defender nos próximos tempos ou não? Ou acha que será difícil essa implementação, tendo em conta o histórico dos últimos anos, já que já está a barragem de Foz do há muito tempo construída e, enfim, já está a elaborar, digamos assim, e o plano de mobilidade da linha do Sul ficou para trás. Ainda acredita que pode ser possível ou não? Eu acho que a questão de algo ser um desafio ou de ser difícil não deve criar uma barreira para que se trabalhe em prol disso mesmo. Portanto, eu acho que o facto de ser uma situação que possa já estar, de certa forma, como o Fernando diz, já estabelecida, não quer dizer que nós não consigamos encontrar alternativas e que se repare os danos que foram feitos às populações, porque de facto existe aqui uma negligência em que existe um plano que vai ser implementado e esse plano nunca chega a vias de facto e, portanto, para prejuízo das populações. Apesar de ser Existe uma uma entidade posição, privada apesar de ser uma posição da DIA, ou seja, da Declaração de Impacto Ambiental, que esta seria uma das soluções, não é? Sim, mas independentemente desse parecer, a questão é que a população é que saiu lesada. Portanto, estamos novamente a isolar o interior. Vamos buscar outra vez um bocadinho aquilo que estávamos a falar daquilo que eu disse no início em relação ao oposto entre o litoral e o interior. Não querendo estar sempre a tocar nesse ponto, mas a questão é, eh, nós vamos deixar de servir as populações, vamos deixar de encontrar uma alternativa, porque existiu aqui um interesse também por parte de uma entidade privada, porque existiu aqui promessas, não é? Existiu aqui um compromisso que se ia estabelecer aqui uma ligação e a servir a população, mas isso nunca foi feito. E então, quer dizer, deixa-se as pessoas sem o serviço a que têm direito, porque alguém lucrou com a situação,
e pronto, e fecha-se o livro e deixa-se seguir em frente. Eu acho que não é essa a forma de trabalhar no serviço público. Nós estamos ao Tem serviço sido das pessoas. transversal, como eu disse, apesar de falar aqui em 4 anos, Sim, mas isto já há muitos anos que há anda muitos assim, anos. Sim, incluindo já vem do executivo do PSD quando estava no sim. município de Mirandela. Mas o que é que a Câmara pode fazer para, no fundo, que a situação, ou pelo menos haja aqui mais reivindicação, por exemplo? Não tem havido, segundo o vosso entender. A gestão que tem sido feita pelo executivo nesta matéria não tem sido a melhor? Ah, eu acho que tem sido, de alguma forma, pode ter ficado um bocadinho aquém daquilo que de facto podem fazer. E também tem que existir, como disse, na Assembleia da República, nós temos feito essa pressão para que esta situação seja revista. E, de facto, aqui depois, por parte dos consequentes executivos, não houve. Eu acho que há um baixar de braços em relação à situação. Foi aquilo um bocadinho que o Fernando estava a dizer de porque a situação está estabelecida, assim ainda valerá a pena. Eu acho que vale sempre a pena enquanto temos pessoas que são lesadas e pessoas que estão interessadas em melhorar a qualidade de vida delas. E nós não podemos ser um município em que só podemos contar com o transporte próprio, não é? Nós não podemos viver aqui isolados, ou seja, quem tem carro movimenta-se, quem não tem carro não se pode movimentar. Isto não é assim, nós temos pessoas idosas, nós temos crianças, nós temos muitas pessoas que têm que ter uma forma de se movimentar sem ser O mesmo através só argumento, do. a Vera Correia também já tem, pelo menos em algumas entrevistas que já teve a oportunidade de ler, eh, também tem utilizado na questão do transporte que não só ferroviário, também no rodoviário. O que é que defende nessa matéria para o Conselho de Mirandela? Nós estamos extremamente mal servidos neste momento com o serviço de transporte. Não temos uma rede de transporte público ehm, com horários, com acessibilidade de valores, quer dizer, quando existe o transporte escolar, durante o ano letivo, as aldeias podem servir desse transporte. Quando o transporte escolar é interrompido, depois temos um déficit, de facto, temos uma lacuna aqui para preencher em que não existe transporte público para as pessoas. E eu acho que nós temos que nos capacitar que o município de Mirandela é vasto em termos de território. Somos um município que podemos não ter uma população exacerbada, mas temos um território extremamente alargado, o que significa que temos pessoas que estão muito isoladas e que desta perspectiva em que não servimos a população dessa forma, ou seja, ao ir trazendo transportes públicos, estamos a deixá-los como um município de segunda, não é? Uhum. Portanto, o município de primeira é aquele que vive dentro da cidade. E depois existe o município de segunda, que é aquele que está longe, afastado e que tem que recorrer a meios próprios, tem que recorrer a um vizinho, tem que recorrer a um serviço privado de táxi ou de um aluguer de um carro para que alguém os possa trazer para virem à feira, para virem à farmácia, para virem ao hospital. Eu acho que isto não estamos a falar de um direito secundário. Estamos a falar de algo que é prioritário para as pessoas. É a movimentação das pessoas, é a liberdade das pessoas de se movimentarem no A espaço do CDU tem município. sido particularmente crítico, principalmente na Assembleia Municipal, como já referimos aqui, sobre esta matéria, até porque esta questão do transporte foi delegada na CIM Terras de Trás-os-Montes. Já houve um plano, já houve inclusive um concurso, acabou por ir por água abaixo, há um novo concurso. O que é que, no fundo, se pode fazer, tendo em conta que isto está entregue acima? O que é que o município pode fazer, eventualmente, para que isto seja de facto implementado? Nós, quando queremos as coisas bem feitas, fazemos-las nós próprios. Normalmente é assim. Portanto, não podemos estar sempre a delegar certas e determinadas responsabilidades a coisas que são competências do município. Portanto, se é de extrema importância para o município que os nossos habitantes tenham forma de se movimentar, é o município que tem que investir, que tem que arranjar formas e tem que gerir. Não pode ser assim. Não podemos estar sempre a subalugar as responsabilidades, a delegar, a fazer desculpem-me o termo, o estrangeirismo, este outsourcing, que agora está na moda ir buscar, outsourcing de tudo o que é preciso fazer. Não, eu acho que o município tem que ter a responsabilidade sobre os transportes dos seus municípios. Acho que é algo básico Uhum. aqui. Ao nível da habitação, Vera Correia, o que é que tem para apresentar aos brasileiros? Como se sabe, o cenário não é de todo o melhor, aliás, em todo o país, transversal, Não é? mas em Mirandela também não fica atrás. O que é que se pode fazer aqui para melhorar essa situação? Sim, nós sabemos que existiu aqui houve aqui um plano e um concurso para a habitação social que o município se candidatou, só que ficou
muito aquém das expectativas, dos números que seriam ideais. Um, e a CDU acredita que, de facto, temos que fazer de forma a que haja uma reabilitação de casas e de equipamentos que possam servir a população. Porque nós, isto passa depois, não é? Isto depois são problemas transversais. Nós aumentamos a população estudantil e bem, dá muito dinamismo a uma cidade, uma cidade com um polo universitário, mas depois existe uma necessidade destas pessoas que estão aqui a estudar e que é sazonal e vão ocupar muitas vezes aquelas habitações que poderiam estar para aluguer. Mas lá está. Este é um problema que é da esfera depois privada, porque eu se tiver um apartamento, não é? Vou alugá-lo a quem eu bem entender. Que o Ou município sazonal. não poderá ter a sua influência? Eu acho que sim, acho que o município pode começar por fazer a aquisição de algumas habitações aos poucos e que faça essa requalificação e existem projetos, né? Lá está, fizemos a candidatura ao projeto, mas depois ficou aquém. Podia-se ter havido mais número de habitação social e isso não foi concretizado. Portanto, eu Uhum. acho que o município aí pode fazer mais. Na saúde, Vera Correia, a CDU tem sido também muito crítica em relação ao que tem acontecido no distrito de Bragança, mas mais em particular até no Conselho de Mirandela, e se nos cingirmos ao que aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente, com o encerramento que supostamente seria temporário da urgência de cirurgia geral no Hospital de Mirandela, mas há uma série de valências que têm saído do hospital. A CDU tem sido muito crítica em relação à questão privada. O que é que o município pode fazer até para que haja aqui mais uma complementaridade entre o público e o privado, ou não? Se formos sempre pela Não complementação, pela concorrência, não é? sai sempre um. Aquilo que se tem visto nos exemplos, mesmo a nível nacional, é que normalmente quando vamos muito pela colaboração com o privado, o privado faz e o Estado paga. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde faz as convenções e paga, e os privados é que têm as valências abertas. Agora, o complicado aqui para o município é que a saúde é de competência dos executivos, dos consequentes executivos que têm estado no governo. E, portanto, existe uma pressão que pode ser feita, mas ao fim e ao cabo, isto é um problema que tem sido trazido pelos diversos governos e temos estado a ver o interior do país a lhes ser retirado valências, enquanto se somos uma zona que precisamos economicamente e socialmente que se estabeleçam as famílias, que se estabeleçam as empresas, os negócios, se retiramos condições às populações, voltamos ao mesmo. Se não temos condições para as pessoas ficarem aqui, porquê é que as pessoas quererão ficar? E se vamos retirar o Sistema Nacional de Saúde em quase todas as suas valências daqui, como é que as pessoas vão achar que é mais benéfico viverem aqui do que viverem numa cidade a 60 quilómetros? Quer dizer, eu acho que não, lá está, o município pode exercer alguma pressão, mas São políticas mais de são âmbito nacional, políticas é mais isso? de âmbito nacional, sem Mas dúvida. o município pode eventualmente ter aqui o tal caráter reivindicativo, não é? Pode, eu acho que sim, mas nós não temos visto muita reivindicação. Nesse aspecto tem havido aqui uma falha. Tem, acho que sim, acho que sim. Água. É também uma bandeira da CDU em duas vertentes. Primeiro, na questão da eventual Uhum. entrega do sistema em baixa a resíduos do Nordeste. É um estudo que, enfim, já há muito tempo se fala e dessa possibilidade. A CDU sempre foi contra essa situação. E depois há a questão que a Vera Correia também já tem avançado em algumas entrevistas, da questão das condutas, enfim, do sistema no Conselho de Mirandela, que anda já há muitos anos que não tem qualquer tipo de requalificação. Portanto, são duas vertentes que vai tentar também deixar o seu compromisso ou não? Creio que sim, eu acho que ah, estamos a falar sempre de questões que são, de facto, de primeira necessidade. O transporte, a água, portanto, estamos a falar do que delimita uma sociedade desenvolvida não é? E um país subdesenvolvido, não é? São sempre características que nos vão dar indicadores sobre isso. E o município, neste momento, eu acho que isto fomos trabalhando a remendos.
nomeadamente com as condutas. Em relação às águas, em relação à entrega dos resíduos, pronto, isso é um plano que pode vir a acontecer, porque de facto houve aqui a alteração dos estatutos nos resíduos do Nordeste e essa alteração dos estatutos pode indicar a passagem da gestão da água. Novamente, a água é um bem de primeira necessidade, deve ser gerido pelo município. Não devemos estar constantemente a entregar as responsabilidades de primeira necessidade dos nossos municípios a outras entidades. E relativamente à questão da canalização e das condições, isso, lá está, é o trabalhar a remendos. Isto, eu acho que o município de facto tinha que tentar. É um investimento muito grande, mas tem que existir um levantamento dos problemas reais no município todo, da rede toda, e depois tentar de facto fazer um trabalho consistente de troca e de reparação desta canalização. Porque o constante corte de água, quer dizer, chegamos a um ponto que hoje não temos água às 11, depois amanhã já não temos água às 6, depois não Falta aqui um planeamento, falta. pelo menos. Falta pelo Planeamento e menos depois executar esse planeamento, não é? Exato, Claro. falta pelo menos determinarmos onde são as zonas que estão piores, onde de facto são zonas críticas e que tem que haver uma intervenção o mais imediata possível. Eu acho que nós somos sempre muito mais eficientes quando existe um planeamento, quando existe uma organização e existe um objetivo, existe uma meta. Mesmo que essa meta não seja conseguida imediatamente. Nós sabemos que este tipo de investimentos não são feitos do pé para a mão, mas tem que existir um, um. Tem que existir trabalho que se veja em relação a estas questões. Não pode ser só dito, depois a água de mal, agora repara-se depois abre-se um buraco, para-se aquela estrada e remenda-se mais outro cano. Quer dizer, andamos aqui sempre, lá está, no trabalho dos remendos. Nessa questão dos remendos, passemos, por exemplo, à questão do comercial, enfim, do desenvolvimento económico da nossa cidade em particular, não falando, obviamente, nas freguesias, e já lá vamos também, mas ao nível da própria cidade. O que tem as candidaturas criticado bastante é o crescimento de comércios sistematicamente a fechar. Enfim, temos zonas em que há cada vez menos comércios. O que é que se pode fazer para revitalizar essa situação? Também tem falado muito na questão do mercado municipal. É por aí também? É também por aí, claro que sim. Nós temos que ter um espaço em que as pessoas sintam que conseguem ir buscar uh, todos os produtos locais, aqueles produtos que lhes são queridos, que lhes são familiares, e terem a conveniência destes produtos poderem estar juntos. Porque o que é que as pessoas se sentem tão atraídas a irem fazer as suas compras a uma grande superfície? É porque está tudo, bem, está tudo à mão, está tudo perto, está tudo. E quando nós temos um espaço no município com condições em que esteja frio, esteja chuva, esteja quaisquer que sejam as condições climatéricas, nós podemos ir ali e temos o talhante, temos a frutaria, temos a queijaria. Qualquer mirandelense, qualquer transmontano, prefere um bom queijo, prefere uma boa posta do seu talhante local do que prefere de uma grande superfície. Todos nós sabemos o que é. Aliás, isso é uma das grandes vantagens de vir viver para aqui, posso lhe dizer. É a comida, é comermos bem, é termos produtos bons, termos comida de qualidade. Agora, lá está, eu acho que qualquer município vai preferir ir à sua frutaria local, ao seu talhante. Agora, temos que dar condições para que as pessoas cheguem, estacionem a sua viatura ou que venham nos seus transportes públicos, tenham uma paragem perto e possam fazer as suas compras e depois possam deslocar até casa. Presumo daí que o mercado municipal não tem essas condições, é Não, isso? o mercado municipal não tem. Mas isto tem sido também uma promessa sistemática dos executivos ao longo dos anos, não é? Pelo menos a requalificação daquele mercado municipal. É isso que também defendem, já há muito tempo? Já há muito tempo que defendemos essa medida de revitalização do mercado e que o mercado tenha outras condições. E, infelizmente, em 15 anos, porque eu tenho essa perspectiva de ter um balizamento do tempo, às vezes, se calhar, perdemos um bocadinho. É aquele princípio de quando olhamos sempre para nós vemos as mudanças, mas como eu não nasci aqui, tenho muito bem estas duas referências entre há 15 anos e agora, e o mercado está exatamente igual. Portanto, não Daí pode um falar em equipamento estagnação há falar pouco, na é estagnação. isso. Sim, sim, sim. E eu acho que de facto é um equipamento que já merecia há muito tempo o cuidado do município. Há muito tempo.
Uhum. Naturalmente que todas as candidaturas falam em tentar fixar a população e tentar trazer mais. Mas isso é preciso criar emprego, é preciso, enfim. O município pode ajudar nesse aspecto também. Tem aqui outras referências, por exemplo, a questão da zona industrial, que continua aquela zona por entregar os lotes, enfim. Este projeto que atualmente o município apostou, mas que ainda não está totalmente implementado, é o que vocês defendem ou era outro? Ah, primeiramente, que a zona industrial, quer seja a nova, que existisse, neste momento, que existisse uma requalificação dos acessos, seja os rodoviários, aqui a questão da estrada, como se fosse através de transportes, porque as pessoas que trabalham na zona industrial ou têm carro, ou têm trotinete, ou têm moto, ou então não têm forma. Existe um sistema de transporte, se calhar um bocadinho ainda não eficiente como nós gostaríamos que fosse, mas de facto, depois a questão das estradas na zona industrial também é escabrosa. Isto é, abre de um lado, abre do outro, o Alcatrão é sempre, aqui é novo, ali à frente é velho, e depois a questão da zona industrial nova fica aquém. Depois, se nós queremos servir, lá está, a população e que a população tenha mais oportunidades, mais trabalho, mais emprego, queremos que as pessoas se fixem. Mas depois vamos estar a complicar, vamos estar a criar barreiras para algumas indústrias que queiram se vir fixar aqui. Quando me falam em criar barreiras, Que seja um processo complicado ok. Desburocratizar um pouco mais as isso. burocracias eu acho que aí nós podemos facilitar e que seja convidativo às pessoas. Mas a CDU parte sempre de um princípio. Nós queremos, as condições têm que ser criadas para que as pessoas queiram viver aqui. As empresas vêm atrás das pessoas. Nenhuma empresa se vai fixar num município que não haja pessoas para trabalhar. Nenhuma empresa vai querer. Portanto, o princípio é o contrário, não é? A empresa vem para as pessoas virem. Nós temos pessoas, temos mão de obra, temos qualificação para muito do trabalho que é procurado aqui. E, portanto, nós queremos que as pessoas se fixem e depois, por arrasto, vem a questão das empresas se quererem fixar aqui. Eu acho que o princípio é ao contrário. Não primeiro as empresas, porque elas depois vão ter que ir buscar, se não houver mão de obra, têm que ir buscar fora e isso para eles não é vantajoso. Vamos criar condições para as pessoas quererem ficar aqui e, de facto, as empresas vão também se querer fixar. Uhum. Caixão é outra das notas que também temos sempre no horizonte. A CDU tem sido sempre muito crítico em relação à gestão do caixão e também em relação ao investimento que ali deve ser feito. Ou seja, que deve ser um investimento que o próprio Estado devia fazer e não as autarquias. É isso? É, eu acho que o Caixão já ultrapassa a capacidade neste momento do município de revitalização todo o complexo, não é? Portanto, Portanto, com os municípios não vai lá essa revitalização. nós podemos de facto fazer alguma revitalização ao Caixão. Agora, ao nível que aquele complexo merecia, estamos a falar, porque se deixou muitos anos. Deixámos aquele complexo de cair completamente. Temos o matador, sim, mas deveríamos ter ali um centro de escoamento da produção local, da produção da zona de Trás-os-Montes. Podíamos ter ali um local em que, de facto, os produtores locais tinham o seu escoamento, o tratamento da sua produção. Em termos de infraestruturas, neste momento, de facto, estamos a falar de um investimento já bastante avultado, mas o Caixão nunca deixará de ser uma reivindicação da CDU, porque achamos que, de facto, Mas em que seria. moldes? É que, enfim, estamos numa altura em que já foram tentadas, ou pelo menos foram promessas de vários executivos, incluindo deste último, de que haveria uma revitalização, mas sempre com processos diferentes, ou seja, não se percebe muito bem qual é o objetivo que se pretende para o Caixão, não é? Por parte da CDU, de facto, até agora, aquilo que nós entendemos do trabalho que tem sido feito os executivos até aqui, é que de facto não existe parece que os processos, o planeamento é de uma forma, depois há uma alteração e depois já não é assim. Depois, quer dizer, parece que são sempre planos inexequíveis e que não se conseguem depois concretizar. E com isto temos vindo, lá está, a ver a degradação das condições físicas daquele complexo. E que é uma pena porque já podíamos ter feito essa requalificação enquanto estávamos numa fase muito mais inicial da destruturação, e vamos lá ver, desse início não, não quero usar a palavra de composição, mas
uh, do equipamento não estar em condições e ter que haver um investimento grande. Sim, à medida que os anos avançam, não terá que ser maior o investimento, não é? Exato, eu acho que se prende muito por aí, em que de facto estamos a deixou-se isto ir de tal forma, os executivos foram sempre empurrando com a barriga a questão permita-me uma expressão, Claro. empurrar com a barriga a Mas questão daquilo que está nas mãos dos municípios fazer, o que é que se pode fazer, no seu entender? Ou seja, tendo em conta que estamos a falar aqui do investimento que já é muito avultado e terá que ser feito pelo Estado, ou então por recurso a a fundos projetos, a comunitários, fundos obviamente, comunitários, claro que sim. mas o que é que os dois municípios, neste caso, estamos a falar de Mirandela e Vila Flor, Uhum. o que é que podem fazer mais? Eu acho que se podem mexer. É um bocadinho mais do que aquilo que tem sido feito até aqui, porque de facto tem que existir um interesse concreto para que o caixão resulte, não é? Portanto, não pode ser se queremos que o caixão resulte, não pode ser um pensamento secundário que está ali, que vamos vendo conforme as coisas vão correndo. Não. Eu acho que os municípios aqui têm que se sentar, tem que existir de facto um planeamento para aquele complexo e uma revitalização concreta. Uhum. Isto leva-me também à questão da agricultura, também muito importante para o nosso Conselho. Sim. Muito se tem criticado o que tem acontecido à Direção Regional da Agricultura, primeiro com o governo do PS, agora o PST tentou pelo menos amenizar, pelo menos segundo é o que dizem, amenizar ao facto de ter nomeado um vice-presidente alocado aqui à Direção Regional da Agricultura, mas parece-lhe a melhor solução ou não? Ou isto já não será a mesma Direção Regional que foi há uns anos atrás? Pois, eu acho que a questão da direção regional aqui foi. Perdemos aqui a oportunidade porque era um órgão público importante aqui na região e eu acho que houve aqui quase um desmantelamento da, e acho que será difícil. Os agricultores estarão agora mais abandonados, digamos que mais, pelo menos têm menos apoio técnico, pode assim dizer. Sim, eu acho que sim, eu acho que vamos lá ver, se havia aqui uma autoridade que lhe desse algum apoio, que desse alguma proteção, que desse algum. E se esse órgão é desmantelado, e aqui tínhamos postos de trabalho, e era um órgão que estava a funcionar dentro das suas competências, eu acho que sim, que vamos deixar uma grande parte da economia, que faz parte da economia local, que são os nossos agricultores, vamos deixá-los, de certa forma, desprotegidos. Sim. Este é um aspecto fundamental, ou seja, o setor da agricultura também é sempre uma bandeira muito especial da CDU. O que é Sim. que se pode fazer mais? O que é que o município eventualmente pode fazer mais para defender os agricultores do nosso concelho? Eu acho que podíamos começar por concretizar o plano do regadio, não é? Isso é um dos pontos em que a CDU defende, sem dúvida. E depois existem medidas que às vezes não são muito complicadas e que ajudam no dia a dia. Nós podíamos eh, fazer sempre uma canalização daquilo que é a produção local, os produtores locais terem os seus produtos, terem desde animais a fruta, a vegetais, tudo o que tenham, e que fosse canalizado, por exemplo, para cantinas escolares, que tivéssemos esse escoamento dessa produção, que houvesse um cuidado para que não para que os produtores e os vendedores não contassem só com a venda normal, a público, que houvesse aqui de facto da parte do município uma preocupação e que demonstrasse que o município valoriza os seus agricultores e valoriza os seus produtores locais. Eu acho que não estamos a falar aqui de um grande investimento, como já falámos aqui em algumas obras, estamos a falar aqui de um plano de extrema dificuldade. Não, estamos a falar de uma coisa simples, com alguma e que terá impacto no dia a dia destes produtores locais. Passamos para o desporto, uma área que também já tive a oportunidade de ler, que a Vera Correia critica muito o facto de, por exemplo, o município ter, digamos que esta parceria com o pavilhão de Unatel, que, enfim, poderia eventualmente ir para a construção de um outro ginásio desportivo, é isso? Eu acho que Não sim. concorda, portanto, com esta situação, até porque não tem permitido que o município faça obras no Inatel ao longo dos anos e haja ali alguns problemas. Mas passaria por aí, por exemplo, ao nível do desporto, temos mais equipamentos desportivos. Mais equipamentos desportivos, nomeadamente, imediatamente, um pavilhão multiusos. Eu acho que isso é fundamental. Porque é que nós devemos estar arrestados às decisões de uma entidade privada, o
exterior ao município, que é o Inatel, de acordo com as suas condições, de acordo com aquilo que o Inatel pensa que é favorável ou não para si enquanto entidade, e nós, município, não estamos a defender aquilo que é um interesse superior dos municípios. Não faz sentido. Nós deveríamos ter um pavilhão multiusos. Deveríamos ter um pavilhão ao serviço do município e não termos que alugar um espaço exterior em que existe uma série de condições que temos que cumprir. Quer dizer, isto não faz sentido, não é? Acho que já estamos em 2025. Um município como Mirandela não ter um pavilhão multiusos. Esta política de apoio que o município tem com as associações desportivas do nosso Conselho, ou seja, a atribuição de subsídio meramente todos os anos com aumento ou diminuição, que é para todos igual, é um critério que é para manter no entender da CDU ou não? Ou deveria haver aqui uma alteração? Uh, eu acho que teria que ser essa é uma situação que a CDU a entrar tinha que, caso fosse posta essa situação, teríamos que ver de facto, porque nós acreditamos no associativismo, nas diferentes modalidades e que exista de facto, faz parte da saúde, faz parte do bem-estar do município ter acesso às diversas modalidades. E isso seria, nós não teríamos nenhuma intenção de que as modalidades deixassem de ter as Mas suas ao nível da valências. própria gestão, fiscalização, digamos assim, ou seja, entrega-se o subsídio, mas não se fiscaliza muito bem como é que é aplicado esse investimento ou esse subsídio que é entregue às entidades desportivas. Devia haver aqui um outro tipo de, enfim, fiscalização ou não, mais apertada, tendo em conta também o custo-benefício que isto pode ter. Claro, eu acho que sim, que o município se entrega a fundos para que as associações desportivas exerçam determinadas funções e que tenham o seu trabalho desenvolvido, faz parte do município, é uma das suas grandes responsabilidades, é nós certificarmos de que os fundos que entregamos têm boa utilização, porque isso parte, senão deixa de ser, não é? Se não temos ideia de como os fundos são utilizados, e isto é verdade, tanto no desporto Uma e outra situação qualquer, claro. como outra situação qualquer. Eu acho que é uma das grandes responsabilidades do município, sem dúvida. Ao nível cultural, como é que acha que estamos? Mudava alguma coisa? Estamos pobres, estamos assim, ou estamos bem em termos culturais? Uh, eu acho que existiu ao longo destes anos uma tentativa de melhoria, mas estamos pobres. Eu posso falar, aqui vou-me retirar aqui um bocadinho da posição de candidata e vou-me pôr aqui numa posição de mãe, por exemplo. A minha filha tem intenções de ter atividades mais dentro do caráter cultural, mais dentro da arte, da expressão, não existe. Não Há existe. pouca oferta nesse aspecto. Há pouca oferta. E eu acho que de facto nós, ao subvalorizarmos a cultura, ao subvalorizarmos as artes, estamos a retirar um bem, uma benesse, estamos a retirar um ponto de bem-estar nos municípios e um ponto que indica também a nossa evolução, como é que eu ia dizer? É porque a cultura, eu acho que as pessoas têm muito a tendência, pronto, de facto, como eu disse aqui, não retiram em nada. Temos bens de primeira necessidade, os transportes, temos a água, mas o alimentar do lazer, o alimentar da mente e do conhecimento, eu acho que é fundamental, até porque nos tornamos pessoas mais empáticas e com outra capacidade, acho eu. Uhum. A candidatura da CDU, neste caso nas autárquicas de 12 de outubro em Mirandela, apresenta candidatos a 3 freguesias. Uhum, Eh, sim, Isto, tendo em conta que estamos a falar de um universo de 30, sim. acha que é pouco? Eu, Fernando, eu Não é gostava que possível. tivéssemos candidaturas em todas as freguesias. Agora, a Mas questão é que estamos. porque é que isso acontece? Também tem a ver com a tal desertificação, principalmente no meio rural? Porque nós, noutros distritos do país, temos outra capacidade de chegar e fazermos listas em mais juntas. E, de facto, aqui depois existe uma dificuldade, por vezes, de chegar a todos. E que existam quadros que estejam dispostos. Porque não vamos.
Não vamos esquecer aqui que a CDU encabeça aqui 5 candidaturas, uma à Assembleia Municipal, outra à Câmara Municipal e depois a 3 as juntas de freguesias, em que 3 delas são mulheres. Acho que é um bom indicador, assim, é sempre é uma boa representação. E se não temos capacidades, muitas vezes, de chegar a a todos porque a nossa capacidade, queremos quadros qualificados e não vamos nos esquecer que as pessoas têm o direito a não quererem estar envolvidos. Muitas vezes as pessoas desacreditam o que foi feito por parte dos serviços municipais, ou por parte do município, ou por parte da junta de freguesia. Não me quero envolver, isto é tudo mais do mesmo, não acho que são sempre todos iguais. Isto é muitas vezes o discurso que nós ouvimos de proximidade com as E é pessoas, isso que tem não para sentido. connosco. Já estamos praticamente a um mês das eleições. Com certeza já andaram em ação, não de campanha, mas Não de naquela ação de campanha, mas de proximidade. proximidade. O que é que tem sentido? É isso que as pessoas estão cada vez mais aliadas da política. Isto tendo em conta que, pelos números conhecidos também, e estamos a falar de 7 candidaturas, não só à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia, estamos a falar de mais de 1.300 pessoas envolvidas nestas listas. Isto já quer dizer alguma coisa, mas mesmo assim ainda continua a haver muita gente, a maioria, que não quer saber da política para nada. Eu acho que existe um desinteresse e existe também, às vezes, uma desconfiança no que é o poder público, quer seja a nível nacional, quer seja a nível local. Sim, claro que os números interessam. Termos 7 candidaturas ao município, algo que ainda não se tinha visto nos anos da democracia aqui no município de Mirandela, é interessante. Não sei se será indicativo de um maior envolvimento das pessoas Isto podem ser circunstâncias muito particulares ao município, tendo em conta que tivemos executivos até há 8 anos que eram sempre dentro do executivo Sim, PSD, PSD, CDS, e sim. depois temos uma alteração, temos aqui uma mudança Uhum. não esperada na altura, acho eu, essa foi a sensação que tivemos, uma alteração de facto radical em termos daquilo que estava estabelecido, e passamos para o PS, e depois temos aqui, eu acho que eu acho que as pessoas que estão ligadas à política localmente também acreditaram que podia haver uma janela novamente para uma mudança, quer fosse para uma continuação, quer fosse para uma oportunidade para um candidato independente ou para outra alternativa. No entanto, não acho que isso esteja correlacionado com um maior interesse da população na política, porque acho que de facto as pessoas estão muito cansadas, estão muito desacreditadas do que é a política. Uhum. Para fechar, que tipo de razões é que encontra fundamentais para que quem nos escuta e o eleitorado, no fundo, de Mirandela vote em Vera Correia? Uh, Claro que a pessoa importa, e aqui o nome Vera Correia, ok, é o nome que vai aparecer aqui é o nome que aparece aqui publicamente, mas é importante ressalvar que eu estou a candidatar-me com a CDU e que tem havido um trabalho constante ao longo dos anos em que temos feito propostas, quer seja para os orçamentos, quer seja a nossa participação na Assembleia Municipal. Somos poucos às vezes, é o que as pessoas dizem, somos poucos, mas somos bons. Temos trabalhado muito, temos tido de facto preocupação na melhoria da vida das pessoas, e eu acredito que estou no partido certo para esta candidatura. Foi mesmo a declaração final. Obrigado por ter vindo à Muito Terra Quente obrigada, FM. João. Obrigada.